Tudo certo aí, gente? Podemos? Boa noite a todos. Vamos iniciar a coletiva do técnico Cuca. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Parabéns pela vitória. Você veio aqui e derrotou, né, o melhor mandante até então no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você explicasse a estratégia de jogo do Galo hoje. Você fez uma mudança que pra gente, né, pra todo mundo, sempre quando o Hulk não começa, é uma situação diferente. Por que daquela estratégia e a entrada dele no intervalo? Sim, boa noite. Eu posso resumir para você de trás para diante. Você acha que a gente jogaria um segundo tempo igual a gente jogou se eu entro como entrei no primeiro tempo, tendo jogado quinta-feira até meia-noite, e o adversário com 50 mil pessoas a favor, com 10 dias de trabalho, sem viagem? Então é o risco que o treinador corre. Ninguém tirou o Hulk do time. Nós estrategiamos em ganhar o jogo com ele no segundo tempo. E isso foi conversado com o jogador. Nós não podíamos perder no primeiro tempo. Porque a gente tinha que equilibrar as condições físicas para no segundo tempo ganhar. E aí a gente fez a estratégia, corre esse risco. Lógico que eu sei que eu sou criticado, porque entra só com um atacante e não tem ambição de ganhar, está com 3 zagueiros, enfim. Mas o resultado fala por si. E nós vencemos. Isso que é o mais importante, e eu acho que a estratégia foi perfeita. Lógico que é muito arriscado deixar um grande ídolo, uma referência tão grande como o Hulk fora, mas não foi por opção técnica, e sim por estratégia. Hoje era assim que a gente planejou e deu certo. Agora na sequência é diferente. Boa noite, Cuca. Breno Galante. Eu queria que você falasse qual a importância nesse momento para essa vitória, para o Atlético, e nesse pouco tempo de um jogo para o outro. O que você acha que foi predominante para você conseguir sair daqui com a vitória? Você vê, a gente teve um fracasso aí na quinta-feira, que as coisas não deram certo, 2 gols anulados ali, um pênalti assim, e a gente tem que estar provando todo dia, né? Se você hoje aqui não levanta a guarda e perde o jogo, é a crise anunciada, né? O time grande é assim. E nós fomos valentes, competimos até o fim, acabamos o jogo de igual para igual fisicamente com o adversário, com todos os fatores que eu falei, e não sofremos grandes sustos, né? Uma bola cabeceada que o Everson espalmou e deu na trave no primeiro tempo, mas no segundo a gente controlou bem. É um jogo mais de inteligência, mais de posse de bola, não foram muitas situações de gol, mas como tinha que ser. Professor, boa noite. O Alisson aqui à sua esquerda. O Alisson, TV Editora Dinâmica. Você falava um pouquinho sobre essa questão dos 3 zagueiros. Hoje você fez uma variação, né? Utilizando sem a bola o Rubens com total liberdade para atacar. Com a bola, o Júnior Alonso fazia o lado esquerdo mais sustentando para trazer um equilíbrio. No centro do campo, você liberou um pouquinho o Patrick, sustentou o Alan Franco para trazer esse equilíbrio. Fala um pouquinho sobre essa estratégia envolvendo os 3 zagueiros e também essa personalidade, sem a habilidade para marcar e com a bola a personalidade para atacar. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Que legal. Como é que é teu nome? Wallace. Que legal, tua visão tática. Bacana mesmo, é difícil ter assim. Foi exatamente isso que foi planejado. Uma saída de jogo com 3 zagueiros para jogar, com os alas espetados, Natanael e Rubens, e com 2 meias, o Scarpa e o Igor Gomes com 2 volantes, exatamente. E para defender, passava a linha de 4, o Alonso passava a ser lateral esquerdo com a baixada do Natanael. Foi perfeito, foi isso mesmo que aconteceu, e a gente conseguiu fazer um jogo que não era para vencer no primeiro tempo, não tinha essa necessidade, né? Até porque se você sai na frente não é sinônimo de ganhar no primeiro tempo, e sim a gente equilibrar as situações, principalmente no aspecto físico, para no segundo tempo ter as oportunidades como a gente teve, e fomos muito felizes na execução. Eu queria que você falasse um pouco sobre a resiliência e o mental do jogador Rony, um pouco da atuação dele. Pouco antes dele fazer o gol, ele tinha tentado um voleio, né? E a torcida do Ceará até vaiou, mas mesmo assim ele manteve a cabeça no jogo e fez um golaço, né, hoje. E além disso, eu também queria que você falasse sobre como a dificuldade de jogar contra a equipe do Ceará no estádio com 50 mil pessoas. O Rony, ele jogou de centroavante, primeira parte, né?
sozinho ali na frente, mas tinha o Rubens na ponta esquerda, tinha o Scarpa na direita, chegada do Igor Gomes. Não era um time de velocidade, sim um time de controle de bola. Foi o que a gente planejou. No segundo tempo usamos a velocidade, aí com o Júnior Santos, com o Hulk, e abrindo o Rony por um lado do campo. Ele é muito guerreiro, né? Se sacrificou e não podia ser diferente. O time todo jogou coletivamente, ninguém pensou no eu e sim no nós. Ele deu aquela bicicleta furada que em outras vezes aí fez cada golaço, né? Mas depois ele foi compensado pelo sacrifício, pela entrega dele, fazendo aquele golaço que nos deu a vitória. Boa noite, Cuca. Boa noite. André Carvalho, FM Conexão 70. O Atlético Mineiro veio de 2 empates antes dessa vitória sobre o time alvinegro aqui no Campeonato Brasileiro, né? E assim, o Atlético ele tem crescido no segundo tempo. As mudanças têm surtido efeito, o elenco tem absorvido o que você tem pedido no intervalo do tempo? Sim, a gente não tem um grande elenco, mas a gente está satisfeito, muito satisfeito. Nós, dos últimos 21 pontos, a gente ganhou 15. É muita coisa. Nós estamos 7 partidas sem perder no Brasileiro também, é coisa grande. A gente saiu lá da vice-lanterna do campeonato e estamos já no bloco de cima, né? Vamos fechar essa primeiro turno, primeira etapa, agora jogando em casa com o Internacional. Vamos fazer o melhor possível, quem sabe uma vitória aí, você passa a ter 20 pontos num bloco já de Libertadores ou pré-Libertadores, e as coisas vão se definindo. Aí vem a parada, a janela, a gente deve fortalecer, e o segundo semestre a gente fazer um grande segundo semestre. Então, a gente está muito contente. Lógico que tem tropeços, não é todo dia que você vai apresentar o seu melhor. Hoje são 13 jogos em menos de 40 dias, a gente tem muita coisa. O cara cansa até emocionalmente. Outro dia estava tentando lembrar quem foi o antepassado jogo, não lembrava, porque é muito jogo. Então imagina você querer que o jogador jogue 90 minutos toda vez na alta intensidade como é um jogo. Daí quando você tira um jogador importante como a gente tirou hoje, todo mundo fica, pô, mas tirou o cara... Mas tirou para pôr na hora certa, para ele estar inteiro na hora certa. Deu uma bola na trave, ajudou, jogou muito bem. De repente, se a gente inicia jogando assim, você não faz o segundo tempo que fez e não ganha o jogo. Não sei, né? Pode ser que ganhasse. Mas acho que seria mais difícil porque o adversário estava mais inteiro, com mais saúde na parte física. Cuca, você falou que foi conversado, né? Mas a gente sabe que o Hulk gosta de jogar todo jogo. Como que vem sendo essa conversa com ele? Porque no último jogo até foi perguntado para ele por que ele não está batendo falta. Depois que o Hulk teve algumas lesões, teve algum problema esse ano, a gente não está vendo ele 100% fisicamente, até pelo esse número de jogos aí também, né? Claro. E como que é isso aí? Convencer o Hulk, falar, ó, melhor você ficar aqui para entrar no segundo tempo. Não, a gente é honesto, é franco, né? Eu chamei ele sexta-feira, conversei com ele, mostrei a equipe que ia jogar, mostrei o plano de jogo e falei que ele ia ser fundamental na segunda parte do jogo. Eu tinha certeza disso. Eu achava que ele ia fazer um gol, ela deu no travessão. Eu falei, pode confiar em mim, vamos fazer assim. Agora acabou, eu falei, Deus, lógico que não gosta, fica puto, cara, mas faz parte, o importante é ganhar. Ô, Cuca, antes do jogo contra o Internacional, agora você tem uma folga aí de umas semanas, né? Como é que vai ser o planejamento disso? Os jogadores, descanso? O que você pensa de trabalhar mais visando esse jogo do Internacional? E você pode ter o Dudu, né? 10 dias que a gente para, segunda e terça, porque a gente vai viajar, vamos chegar lá 5, 6 da manhã, vamos descansar segunda e terça, quarta trabalha. Pretendo fazer um jogo treino lá na arena, para alguns jogadores que ainda não conhecem o gramado, eles poderem se adaptar um pouquinho, mas para quem não está jogando, isso lá no sábado já está programado. Não sei o que o pessoal vai fazer, deixar entrar alguém ou não, daí não é comigo, mas a ideia é essa, dar um pouco de jogo para quem não está jogando, inclusive para o Dudu também. Valeu, gente, obrigado, boa noite. Valeu, obrigado.